fizer uma operação com criptomoedas, eu transferi-las para fora do Brasil, o que eu posso fazer, no fundo, essas moedas, elas não estão em lugar nenhum, né? Elas podem estar em servidores mantidos fora, etc., em todas as nossas coisas. Mas digamos que eu faça uma alienação de criptomoedas para alguém que esteja fora do Brasil. É o mais que esse assunto leva, porque como a criptomoeda ela usa essa tecnologia blockchain, ela não está em lugar nenhum, ela está em todos os computadores de rede que a reflitam. Mas digamos que Pier Paolo está fora do Brasil, eu faço a transferência para ele da moeda. Isso não é uma evasão de divisas. Por quê? Porque não há divisa envolvida, portanto, eu não estou incluído neste crime do artigo 22. Mas isso ainda resolve uma grande parte dos meus problemas, mas ainda existe uma série de outras famílias de crimes que não dependem de uma coisa ser moeda, e sim de uma coisa ser valor mobiliário. Valor mobiliário é um outro arquétipo do direito empresarial e do direito penal econômico, porque sobre ele assentam vários crimes, que são aqueles títulos, os valores mobiliários, eles eram até alguns anos atrás, uns 20 anos atrás, dados numa lista numerus clausus pelo artigo 2º da Lei 6385 de 76, que é a lei que organizou o mercado de capitais. Mas, a partir de um determinado momento, além desses que tinham ações, debêntures, cotas de fundos, derivativos em certas circunstâncias e tal, apareceu uma causa geral de ser valor mobiliário. Essa causa geral era o seguinte: ela considerou como valores mobiliários aqueles bens aqueles contratos de investimento coletivo, aqueles instrumentos de investimento coletivo que dão direito à remuneração baseados no esforço de um empreendedor ou de terceiro, do empreendedor, ou seja, de quem está recebendo os recursos, ou de terceiros, né? Isso era para pegar certas coisas que foram acontecendo a partir dos anos 2000, que eram ofertas de coisas que dependiam de uma dúvida empresarial, de uma atividade empresarial, como, por exemplo, oferta do boi gordo, que você captava investimentos para engordar um bezerro e depois, quando ele fosse boi gordo e vendido, o lucro ia para quem tinha dado os recursos, era dividido entre ele e o empreendedor. Houve um negócio grande desse tipo que quebrou depois, prejudicou muita gente, então houve a pressão para introduzir isso, tá certo? Esses valores mobiliários, essa noção. Portanto, existem esses casos específicos que não abrangem as criptomoedas, e existe esse caso mais amplo, que abrange qualquer situação em que eu entregue recursos a um empreendedor para receber uma participação, uma remuneração dependente do esforço dele. Quando existe esse conceito de valores mobiliários, caem sobre as operações uma série de proteções legais, inclusive com cominação criminal. Por exemplo, no artigo 27 CD e E da Lei 6385, tem lá o crime de manipulação de mercado. Eu manipular os mercados de valores mobiliários, fazendo transações simuladas para que eles tenham uma alteração de preço, é um tipo de infração penal, né, Pierre? Como o nosso caso recente mostra. Depois tem as operações de insider trading, que eu uso uma informação não divulgada para ter lucro. Ou então, quando eu estou em uma relação de confiança profissional ou cargo com a companhia, eu pego essa informação e passo para alguém mais. Use-a ou não eu mesmo. Também é um crime. Mas isso é só quando essas informações têm o potencial de fazer variar o valor de valores mobiliários, né? E, finalmente, tocar empresas de valores mobiliários, são os delitos de autorização,
tocar sem obter a devida autorização empresas que negociam, intermediam, emitem valores mobiliários. Todos esses são crimes, mas eles dependem do valor mobiliário, né? Eu não vou ter essa criminalização quando eu tiver criptomoedas. Por quê? Porque elas não são valores mobiliários. Elas não dependem. Quando eu adquiro a criptomoeda de alguém, aquilo é um valor decorrente meramente da crença mútua dos participantes daquele círculo que é o blockchain, de que aquilo tem valor. Eu não estou dependendo do esforço de ninguém. Assim como quando eu tenho moeda no bolso, uma nota na carteira, aquilo não é um valor mobiliário porque não depende do esforço de um terceiro. Aquilo vale intrinsecamente, né? Diferente do valor da ação, que é sempre um valor derivado de alguma coisa que vai acontecer além dela. Então, acho que esse é o ponto central a refletir sobre os valores mobiliários. E, portanto, uma empresa que lide com valores mobiliários, passando já para esse crime específico, que está no artigo 27E, também no artigo 16 da Lei de Crimes do Colarinho Branco, eu não pratico esse crime, ainda que eu tenha uma empresa para negociar valores mobiliários, para negociar criptomoedas. Aliás, esse é o momento de dizer isso, essas empresas existem. Elas são chamadas exchanges, né? Como é que eu compro? Digamos que algum de vocês se interessasse por comprar criptoativos. Você poderia ser um hacker, um expert em matéria computacional e conseguir ir direto e comprar criptoativos no site do senhor Satoshi Nakamura. Mas seria muito difícil. Na verdade, se desenvolveram empresas, são as chamadas exchanges, que fazem isso para vocês. Elas é que compram e você se registra nelas como um cliente. E aí fica nos livros delas registrados a sua propriedade. Ou seja, o que essas empresas fazem é intermediar a compra de valor dessas criptomoedas. Bitcoins, pode ser outras, como Ethereum, Ripple, tem uma série delas, são mais de 6 mil, como eu disse. Essas empresas elas não precisam hoje de registro na falta de regulamentação. Se elas lidassem com valores mobiliários, elas precisariam ser registradas, e a falta desse registro teria cominação criminal. De fato, para encerrar essa primeira divagação sobre a criptomoeda, eu já disse o que ela não é, mas faltou dizer o que ela é, né? Ela não é moeda jurídica, ela não é valor mobiliário, mas o que ela seria? Quando eu estava escrevendo a minha parte desse livro, que esperamos que logo possa vir ao prelo, que eu mencionei, junto com o Pierpaolo, eu me lembrei de uma figura do jurista Tullio Ascarelli. O Tullio Ascarelli era um jurista que veio da Itália para o Brasil, e ele desenvolveu, a partir de doutrinas italianas, a teoria do contrato plurilateral. O contrato plurilateral ele é diferente dos contratos normais, porque o contrato normal, as partes se põem como se elas fossem os pontos extremos de uma reta. Elas estão em oposição a uma outra. Mas a figura geométrica do contrato plurilateral não é essa, né? Ele é um contrato em que as partes estão todas em volta de um círculo e elas trocam entre elas prestações. O paradigma do contrato plurilateral, sempre segundo Tullio Ascarelli, é a sociedade. O contrato plurilateral ele tem uma função diferenciada dos contratos normais. Os contratos normais eles querem trocar bens ou trocar serviços, por isso a oposição entre as partes, quem compra e quem vende. Mas no contrato plurilateral, ele geralmente quer criar uma organização perene. Eles são o que ele chamou de contratos-organização por causa disso. E é justamente isso que faz esse blockchain que eu descrevi. Ele cria uma organização em que os registros são feitos simultaneamente em nome dos participantes. Quando eu faço uma transferência, eu tenho o meu direito reconhecido não apenas por quem recebe a transferência, mas por todos os outros participantes.
olha aí a característica básica e difusa do contrato plurilateral. Então, ele serve, portanto, para transferir, fazer com que a transferência seja reconhecida e registrar a transferência. Então, esse direito que eu tenho, a criptomoeda, é um direito decorrente de um contrato plurilateral, que, anos depois, não existia nem computador pessoal, nos anos 50 e 60, quando o Túlio Ascarelli esteve aqui, e ele se mandou de volta para a Itália assim que pôde, a situação lá melhorou, mas ele deixou essa herança. Eu acho que sempre, ao tratar desse assunto, eu estou dizendo antes de abrir para as perguntas de vocês, né, é um breve apanhado mesmo, a ideia é essa, mas a gente poderia ainda pensar numa estrutura que ela permite transferências muito rápidas de ativos, em que o registro não é especialmente forte. Claro que se eu usar uma exchange, esses intermediários, eu vou ter o meu nome registrado lá. Não se eu fizer o negócio diretamente, se eu tiver a habilidade de comprar diretamente. Isso traz preocupações sobre temas como a lavagem de dinheiro, né? Então, o que tem, qual a relação entre criptoativos e lavagem de dinheiro? Primeira coisa eu não sei se talvez essa turma não tenha tido ainda contato mais próximo com a lavagem de dinheiro, com o crime de lavagem, né? Não teve. Não. A lavagem de dinheiro é um tipo penal em que eu estou lavando, a partir de um crime antecedente que gerou recursos, existe a necessidade desse crime antecedente, é uma necessidade que talvez não tenha sido suficientemente enfatizada ou reconhecida pela jurisprudência, tem até um projeto de lei que o Pierpaolo está participando da comissão de redação para reforçar isso, mas ele criminaliza você tentar esconder ou com o intuito de esconder, mudar a natureza desses proventos, dessas coisas que vieram de crimes anteriores. Por exemplo, se eu, para lavar o dinheiro, eu tomo um dinheiro, um depósito no exterior em garantia, dou um empréstimo aqui no Brasil, usando o meu balanço, que é um balanço bom, né? Se eu recebo uma compensação fora e faço um pagamento aqui dentro, como se ele fosse uma prestação de serviços, muitos doleiros usavam na Lava Jato esse tipo de estrutura, por isso que foram acusados de lavagem de dinheiro. Usavam não, né, Pierre? Foram acusados de fazer, porque os nossos clientes, afinal de contas, são sempre inocentes. Mas, então, esse é o tema. Existe a legislação de lavagem de dinheiro, ela tem dois tipos de legislação. Ela, na verdade, não é uma legislação só penal. Ela tem uma parte administrativa, em que o que diz essa parte administrativa? Ela tenta facilitar a perseguição penal, obrigando certos agentes a notificar transações suspeitas. Os bancos, por exemplo, quando a transação é de valor muito grande e a pessoa pede dinheiro, pede a moeda, aí ser moeda jurídica é suspeito, tem essa peculiaridade da legislação. Quando você, em vez de usar a moeda não jurídica, a moeda depósito, você resolve usar o seu direito de manipular a moeda jurídica, ou seja, moeda, papel moeda ou depósitos, isso pode ser uma transação suspeita. Aí, tão desconfortável é o uso dessa moeda, reconhecendo aquilo que eu disse antes. E aí o banco tem que notificar, né? Agora, aqui se põe a primeira questão. Esses notificadores, eles abrangeriam essas exchanges de criptomoedas? Por enquanto, Pierpaolo nos dará a notícia mais fresca desse projeto, até por isso existe um projeto de alteração, a resposta é não. Por quê? Porque a legislação impôs as obrigações de notificação apenas a quem faça a intermediação de moeda, a troca de divisas, a negociação com valores mobiliários. Está na Lei 9.613. Todas as categorias em que nós acabamos de ver que as criptomoedas não caem, não incidem. Vocês podem ver lá artigos 9 a 11, principalmente 9, a lista. Vão ver que estão sempre ligados a essas características, a essas espécies de fato.
né? Valor mobiliário não está presente, moeda, manipulação, intermediação de recursos financeiros, que é uma outra forma de dizer moeda estendida para os depósitos também. Então, ele não se aplica. É claro que o mesmo não se diz da parte criminal, né? A parte criminal ela não tem limite de agente, não se trata aí do crime especial, que só pode ser praticado por determinadas pessoas, e os que não são aquelas pessoas podem ser admitidos como meros partícipes, né? Desde que exista o indigitado principal. Não se trata disso. Aí existe a possibilidade, por exemplo, uma empresa de criptomoedas que resolva ser instrumentalizada pelo crime organizado para distribuir para um criminoso valores que foram gerados no tráfico internacional de entorpecentes, ou numa fraude bancária. E por causa disso ela faça o seguinte, ela compra uma criptomoeda que vale 10 e resolva vender para essa pessoa, tendo a criptomoeda no mercado, por 1, de forma que ela possa comprar e imediatamente revender por 10, apurando 9 de um lucro que é meramente fictício, né? A mesma coisa pode ser feito na coisa. Ela pode, em vez de comprar, em vez de vender barato, ela pode comprar muito mais caro do que vale criptomoedas que alguém já tenha, atribuindo a uma pessoa um ganho que aparentemente vem da criptomoeda, mas na verdade vem de alguma outra transação, de algum outro recurso que está com essa empresa e que ela está lavando. Eventualmente, esses esquemas, essas ideias justapostas serviriam para deslocar recursos de um criminoso, aquele que vende a coisa mais cara para a entidade, vende a coisa mais barato para a entidade, né? E o outro que consegue comprar mais barato. Então, eu tiro de um lado e passo para o outro, né? Ou que vende alguma coisa mais cara. Então, nesse caso, não existe, claro que quem fizer isso poderá ser responsabilizado legalmente. Agora, eu assim me senti obrigado, eu sabia que o tema da aula era esse, era a questão da autoria, né? Então, à guisa de conclusão, eu queria fazer uma observação sobre, já vai mais ou menos 1 hora, que é um bom tempo antes de abrir para as perguntas, sobre a autoria, né? Nem sempre, e eu vou usar o crime de lavagem de dinheiro como exemplo, né? Nem sempre haverá crime, ainda que a atuação da empresa seja descuidada, de uma exchange seja descuidada ou de quem está negociando. Por exemplo, digamos que ela não tivesse comprado ou vendido, haverá se ela comprar ativos por valor maior do que vale, ou se ela vender nas mesmas condições por valor diferente do vale, se ela aceitar um falso titular de ativos, sabendo que aquele titular não é o titular, todos esses são exemplos de falsidade. Mas não há se ela praticar os simples atos neutros, né? Se ela se omitir em fazer uma verificação mais profunda. Por exemplo, se ela registrar uma garantia, se ela emitir uma carta para um banco dizendo que aqueles ativos estão custodiados em nome de uma determinada pessoa, e que ela não venderá os ativos sem autorização do banco, como condição que o banco tenha imposto para dar um empréstimo que, no fundo, tem por substrato a lavagem, né? Digamos que o banco estivesse envolvido e ele precisou dessa garantia de ativos que estão depositados por o integrante do grupo supostamente criminoso na exchange. Se ela fizer isso, ainda que ela esteja contribuindo para a lavagem e ainda que ela saiba que o resultado é esse, no meu modesto entender, sem ser criminalista, e o Pier Paolo não terá vergonha nenhuma de me corrigir, mas ela estaria praticando um ato neutro. Da mesma forma, se ela receber aquilo como garantia e der um empréstimo, de novo, é o que me parece ser um ato neutro. Por quê? Porque existe aquele artigo do Código Penal, que é o artigo 13, parágrafo 2º, que cria uma obrigação de você se responsabilizar pela omissão
por não ter informado, por não ter deixado de fazer o negócio, por não ter impedido, mas isso só acontece se você tivesse obrigação de agir, né? Obrigação de fiscalizar na linguagem da lei. E isso não existe nesses casos, porque a lei ela não impôs, até por ser uma legislação hoje muito tênue, qualquer obrigação sobre essas exchanges, né? Então, os critérios de incidência daquilo que se chama omissão imprópria, que está no artigo 13, parágrafo 2º, por falta de uma regulação determinando que a exchange, que esses intermediários na circulação hajam, faz com que ela não possa responder, ainda que ela saiba da lavagem, desde que ela não tenha cometido um crime de falsidade no seu próprio nome. Porque aí existem outras considerações, tá certo? Aí ela estaria participando da lavagem. Senão, no meu entender, existem apenas atos neutros. Bom, era com isso, com essa qualificação, primeiro, geral do que é a moeda, mostrar que a criptomoeda não é moeda jurídica, é só uma moeda econômica, mostrar que, assim, com essa vestida dessa característica, ela transita, ela desfila pela legislação penal relativamente incólume em relação aos crimes que envolvem valores mobiliários, em relação aos crimes que têm como ponto de aplicação a moeda, não necessariamente em relação aos crimes de lavagem de dinheiro, onde, entretanto, a legislação é também tênue e permite possibilidades de exculpação com base no ato neutro, com base na omissão imprópria. Com isso, eu gostaria de agradecer a atenção, mais ainda, de coração aberto o convite, falar do prazer que está aqui, estou pronto para perguntas. Obrigado, Eduardo. Como sempre, fundamental ouvir você aqui. Enfim, esses conceitos que você traz, inclusive, da área econômica, nos ajudam a esclarecer e fundamentar uma série de raciocínios. Então, agradeço imensamente. Tinha esquecido de te perguntar se a gente podia gravar essa aula, embora já esteja gravando aqui no Gerúndio, mas eu sempre pergunto no começo, então queria te perguntar se tem problema a gente gravar, se tiver. Gostaria muito. Teria problema você partilhar comigo para eu difundir essa aula, se tiver qualquer problema. Já peço ao Pedro, se ele puder. Me dou por autorizado. Eu também quero ter acesso. Então, queria te agradecer. Eu vou abrir a palavra, mas antes eu queria fazer uma pergunta minha, Eduardo, se possível. Pegando um pouco o gancho de que você terminou aqui da lavagem de dinheiro, uma discussão que hoje tem acontecido na prática sobre as criptomoedas em relação à lavagem de dinheiro é justamente essa questão da anonimidade da criptomoeda. Ou seja, há vários estudos e várias manifestações de alguns autores que dizem que o uso da criptomoeda facilitaria a lavagem de dinheiro por conta da possibilidade da existência de transações anônimas. Por outro lado, existem autores que dizem que não, na medida em que você, em regra, precisa de uma exchange, ou seja, você só faz esse contrato de câmbio de criptomoedas via exchange, e as exchanges, elas têm obrigação de identificar o cliente, essa anonimidade, na verdade, não seria uma realidade, porque elas estariam identificadas. Então, a minha pergunta para você é justamente nesse sentido, até onde você apurou, porque a gente sabe que tudo isso é muito dinâmico também, mas existe efetivamente, vamos supor que nós fôssemos aqui da Polícia Federal e a gente está atrás de identificar um lote de criptomoedas que aparentemente é produto de crime. É muito difícil identificar quem efetivamente é o possuidor original dessas criptomoedas e essa cadeia de transferência de criptomoedas. É mais fácil efetivamente fazer isso via criptomoedas do que via outros instrumentos. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu tenho uma dúvida genuína a respeito disso, até porque dessa definição depende, por exemplo, uma acusação contra uma pessoa que diz que ela lava dinheiro pelo simples fato de usar criptomoeda. Então, se ela efetivamente for algo que não permite automaticamente esse anonimato, esse tipo de acusação não seria viável. Se ela efetivamente é muito mais fácil ter anonimato, então essa acusação ganha força. Então, estamos tateando no escuro, evidentemente, mas talvez seja interessante a gente pensar um pouco sobre isso.
O que passa pela minha cabeça existe uma informação técnica que eu não tenho, quer dizer, quão difícil é para os especialistas em telemática policial acharem quando houve o negócio feito diretamente, porque eu tenho habilidade para fazer isso, de comprar diretamente a criptomoeda acessando a blockchain. Isso é uma coisa. Ou minerando, né? E se eu consigo, provavelmente eu conseguiria me esconder por trás de uma rede de computadores, estão anonimizados, etc. Agora, isso apenas uma coisa que menos de 5% das transações, talvez menos da metade de 5% das transações acontecem dessa forma. 97% ou mais das transações são feitas, pelos últimos números que eu vi, através das exchanges. O que é uma exchange? Ele é um registrador. Assim como existe, quando a gente compra ações, a gente não fica com as ações diretamente em nosso nome, embora a gente não perceba isso, né? Existem entidades intermediárias que registram os valores escriturais em nome deles e nos colocam como beneficiários daquele registro. Esses registros eles têm uma série de proteções legais, etc., que não existe em relação aos registros das exchanges, inclusive porque as coisas ficam em nome delas. Mas lá, se ela estiver funcionando bem, o meu nome vai estar como titular daquelas coisas. Então, nesse caso, não existe sigilo, não. Ou seja, para 90% e quase 100% dos casos, não se pode dizer que haja sigilo. Me aventuro a dizer que, mesmo que houvesse, entre uma coisa não ser detectada e ela ser criminosa, existe também uma diferença. O mundo de hoje ele tem uma obsessão pela transparência, uma obsessão pela comunicação, parecida com a obsessão que o sistema bancário tem pelo comprovante de residência. Né? Todos são coisas ligadas ao imaginário, às lendas urbanas da lavagem de dinheiro, assim como o sigilo não significa crime, ou a impossibilidade de detectar não significa crime, o comprovante de residência não significa honestidade. Uhum. Eu vou aqui, eu até estou pegando aqui, se eu acho que ia achar um julgado interessante do NEF, Cordeiro no STJ, que tratava um pouco sobre isso, mas enquanto eu procuro, eu queria abrir a palavra aí a todas, a todos, ao Pedro, ao Michael, a quem quiser, aos demais participantes. Aliás, queria cumprimentar, eu vi aqui a Natasha, entre aqui a gente até avisando, a gente abriu, o Eduardo pediu para a gente abrir para participantes adicionais, então eu fico muito feliz de ter outras pessoas aqui também nesse bate-papo. A gente fez hoje uma aula eclética aqui, então eu queria abrir a palavra a quem quiser falar, quem quiser escrever aqui no chat, quero falar. Isso aí. Um prazer ter aqui a Natasha, que é uma importante advogada criminalista, né, Pierre? Está conosco nessa noite. Então, eu não sei, Pedro, Michael, ou aqui... Oi, Natasha, muito bem, prazer todo nosso. Vocês querem fazer alguma intervenção? Sim, Pierre, sua voz está falhando de novo. O Pedro... alguma coisa que você está fazendo... Não, Pedro, pode falar. E é de vocês todos também. Eita. Eu não vou conseguir ouvir mais. Será que... É alguma coisa que você fez nesses... Tenta, Pedro, tenta falar, vamos ver se o Eduardo consegue entender, senão a gente escreve aqui. Eu falando, você está ouvindo, professor? Você abriu alguma coisa aí? Não. Não mexi em nada. Agora normalizou de novo. Foi? Deve ser a nuvem que passa. Talvez uma nuvem. Vamos lá. Professor, eu tinha aqui 3 perguntinhas que eu anotei ao longo da exposição. Uma delas foi a mesma que o Pierre já fez, então vão ser só 2. Dúvidas mais básicas, eu diria. A primeira de todas, essas exchanges, se tem alguma regulamentação para essas exchanges, ou se qualquer pessoa abre uma exchange, como que funciona esse balcão de vendas de criptomoedas? E a segunda pergunta, para o senhor responder na sequência, se ficou mais fácil, professor, se qualquer coisa, vamos dizer assim, pode virar uma moeda no sentido econômico, ainda que não uma moeda jurídica, mas se a sociedade começar a entender que determinado produto tem um determinado valor, se por costume isso acaba virando uma moeda, e se isso pode ser utilizado dessa maneira dali então.
Primeira pergunta é obrigado, Pedro, pelas perguntas que esclarecem pontos que eu queria esclarecer. Realmente, as exchanges não têm hoje nenhuma regulamentação. Então, elas estão, como eu disse, livres disso. Segundo, sempre que eu tiver uma difusão suficientemente larga da aceitação de um ativo como meio de troca, ele imediatamente vai ganhar, como regra de economia, o poder de ser medida de valor de todas as outras coisas e também de ser reserva de valor, porque eu guardando ele eu tenho um valor reservado, né? Então, a resposta é sim, acontecerá isso, o Estado não vai reconhecer e não é obrigado a reconhecer. A gente dá a moeda, se a gente quiser refletir mais sobre a moeda a partir disso, a moeda é um conceito exagerado. A gente pensa que a moeda tem uma ligação com o Estado muito maior do que ela tem. Afinal, todas as coisas que a gente usa para pagar, elas não são moedas. Ainda mais num momento de reclusão como esse, né? Que você faz pagamentos por aplicativo, pagamentos por mecanismos eletrônicos. A moeda física, ela perdeu completamente importância nas transações. A não moeda é o que a gente usa como moeda, não moeda jurídica, moeda econômica sempre. Uhum. Ok. Vamos lá, Michael, quer falar? Quero, professor. Vamos lá. O professor Eduardo, boa noite, prazer. O senhor até já falou que entende que a criptomoeda não é moeda para evasão de divisas, porque afinal de contas ela está no mundo eletrônico, pelo que eu entendi. Eu não entendo muito do tema, mas aí o senhor me corrige aí se eu tiver entendido errado. Ela não está localizada no território nacional, então não haveria uma evasão de divisas. Então, se eu comprasse criptomoedas, jogasse todo o meu patrimônio para criptomoedas e resolvesse depois tornar essas criptomoedas acessíveis da Suíça... Puxa, Michael, mas eu não consegui ouvir a pergunta, ele estava com essas interrupções. Mas agora um pouquinho para mim também, Michael. Também agora não estou ouvindo o que você está falando, Pira. Ué? Quando começa, aí vem isso de todos vocês. O Pedro me ouve? Eu ouvi tudo certinho. Agora eu estou ouvindo também de novo. Consigo, espera um minutinho. Professor Eduardo me ouve? Espera aí que ele vai mudar de lugar ali, vamos ver se... Certo. Às Vamos vezes... lá? Melhorou? Não. Não é uma questão de posição, não é uma questão de... Será que o professor Eduardo tem repetidor? Aqui em casa, se eu for para o repetidor, não funciona. Às vezes, né? O repetidor ele é chato. Uma coisa, você não pode mandar, talvez, pelo chat a pergunta? Tenta resumir um pouco a pergunta, porque eu vi uma pergunta mais longa, mas se puder dar uma resumida... Se você escrever, ó. Pois é. Aqui, vamos lá. Enquanto isso, a gente também vai abrindo para outros que quiserem também... Pode escrever no chat se quiser fazer alguma consideração, mas enquanto ele escreve, então, eu vou dar meu pitaco aqui, Eduardo. Pronto, agora ficou bom de novo. Ficou bom? Pode perguntar o que você quiser. Pergunta rápida, não? Pergunta rápida aí, Michael. Sério, professor, resumindo, o que eu ia dizer, assim, pode ser que eu não tenha entendido, mas será que a criptomoeda, então, se eu comprar a criptomoeda, eu não estou fazendo evasão de divisas, será que não seria um meio, então, que a legislação ainda tem lacuna em que eu posso praticar a evasão de divisas e não ser punido? E a segunda pergunta seria, ainda que a compra da criptomoeda por si só não seja crime, assim como comprar obra de arte não é crime de per si, né, por si só, não pode ser um meio de ocultação a depender do elemento subjetivo, da origem do dinheiro, não pode ser um meio eficaz de ocultação, até por causa desse problema da evasão de divisas? Olha, assim, a evasão de divisas, vamos passar pelo primeiro ponto, ela não é um crime em si mesmo, né? Por exemplo, qualquer pessoa que faça investimento no exterior está fazendo evasão de divisas. Então, a evasão de divisas... Eu resumi, professor, mas concordo.
né? Ela precisa de alguma coisa, por exemplo, ser não autorizada por lei. Se não houver nenhuma proibição, não há nenhuma proibição de você transferir criptomoedas do Brasil para o exterior. Então, ela não é, primeiro, porque não há evasão de divisas por 2 motivos. O primeiro, porque não é evasão. Não há evasão de divisas ilícitas. Pode até ser evasão de alguma coisa, mas não é de divisas, né? As criptomoedas não são divisas porque não são aqueles depósitos que a gente falou. E segundo, mesmo que elas fossem aqueles depósitos, essa evasão de divisas é só proibida quando ela está em desacordo com a legislação. E não tem nenhuma legislação proibindo eu fazer essas transferências. Aliás, mesmo me corrigindo ao começo, quer dizer, você até poderia, quando eu estou fazendo a transferência de um brasileiro para um estrangeiro, eu considero isso evasão. Mas talvez não seja, porque as divisas elas estão onde elas sempre estiveram, o dono delas é que mudou. Mas isso é uma questão, é uma dúvida que existe, inclusive em relação à parte cambial, e que pode ser mais desenvolvida. Dando de barato que seja evasão, não existiria divisa e não existiria proibição que fizesse com que essa forma de evasão fosse ilícita. Você tinha uma outra pergunta também. A outra é se não seria um meio de ocultação a depender da origem e do elemento subjetivo do agente, se não poderia ser uma forma de ocultação da lavagem. Não simplesmente a compra, mas a compra em si ela é lícita, mas ela não pode se tornar um meio para ocultar bens oriundos de atividades ilícitas. Ela pode. Como uma forma de ocultar. Ela pode, mas aí estaria verificado o crime de lavagem de dinheiro. Agora, se a compra não foi, e aí precisaria entender essa hipótese, porque se no momento que eu comprei um carro, um carro que eu vou manter escondido num bosque, uma criptomoeda, qualquer outra coisa, e eu não estava escondendo nada, como é que eu posso passar a esconder uma coisa que eu não estava escondendo quando eu comprei? Né? Ou dito de outra forma, e esse é um ponto que está na sua pergunta, muito importante para a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro depende de um crime antecedente ao momento que o dinheiro é aplicado, que ele é escondido. Se o crime não é antecedente ao momento em que ele é aplicado, não existe lavagem de dinheiro. Existe esse erro de tribunais, etc., e é um erro crasso fazer isso, mas o crime antecedente tem que anteceder. Por exemplo, de onde ser na lavagem de dinheiro, o Pier Paolo explicará isso com muito mais propriedade para vocês, absurdo considerar que crimes que envolvem, todo crime, ou grande parte dos crimes é patrimonial. Ele é feito porque a pessoa quer se enriquecer. Isso não quer dizer que o crime seja de lavagem de dinheiro. Eu não estou lavando dinheiro se eu contratar um assassino profissional para matar um desafeto. Eu não estou lavando dinheiro se eu, chegando mais perto dos crimes econômicos, se eu suborno uma pessoa dando a ela dinheiro para fazer alguma coisa através de um contrato de prestação de serviços falso. Eu estou cometendo outro crime que tem que ser punido como outro crime que é. Mas lavagem não é, porque essa passagem do dinheiro, ele é momento consumativo do crime, ele não é um antecedente, ele não é um crime antecedente que depois vai ser lavado, cujos recursos depois serão lavados. Eu acho que se eu fosse num curso de lavagem de dinheiro, guardar um conceito seria esse, os proventos que têm que ser lavados vêm de um crime antecedente, e o crime antecedente, como diz o nome, tem que anteceder. Professor, desculpa, eu tive que fazer a pergunta rápido que eu fiquei com medo do áudio, mas só para finalizar, o que eu quis dizer foi isso. Eu tenho bens ilícitos, eu tenho dinheiro ilícito que veio do tráfico de drogas, e aí o professor Pier perguntou dessa parte econômica de Bitcoin. Se é necessário sempre passar por essa, como se fosse uma corretora, né? O senhor explicou bem que é possível passar ou não. Por essa passagem ou não, que eu perguntei se esse dinheiro que eu tenho ilícito decorrente do tráfico, se o mero fato de eu comprar bitcoins, por exemplo, sem passar por essa agência, se isso já não poderia, depender do elemento subjetivo do agente, já não ser um ato de ocultação. Porque se eu não estou passando por essa corretora, eu estou deixando isso anônimo.
senhor entendeu o que eu quis dizer? Eu Já presumindo o crime anterior. Eu entendi. Eu acho que eu preciso de algum tipo de dolo específico. Tem dois tipos, né? Um deles eu tenho que fazer para esconder uma das modalidades do crime. Nessa modalidade de esconder, não basta, se eu tiver essa habilidade, eu só estiver tentando aplicar o meu dinheiro do crime, eu não estou fazendo. Agora, tem a primeira que seria mais, que é o simples ocultar, esconder, é uma matéria específica de direito penal. Aí é mais fácil, salvo alguma jurisprudência que eu não conheço, é mais fácil enquadrar no crime de lavagem. Posso acrescentar Deve, por favor, Pedro. um ponto aqui? Não, eu achei aqui, na verdade, não era um julgado do NEF, é um artigo que o Neff Cordeiro escreveu com outros dois professores, ele, Neff, ministro do STJ, mas ele está analisando aquele caso Silk Road, em que se utilizaram, acho que foram bitcoins, ou não sei que espécie de criptoativos, para compra de armas e de drogas na Deep Web. E o que ele diz, não é um caso em que ele julgou, tá? Mas é um texto doutrinário dele. Ele diz que o mero uso de instrumentos para transações, o mero uso de criptomoedas, não caracteriza lavagem de dinheiro. Então ele diz, o uso de bitcoins para a compra de drogas ou armas não é lavagem de dinheiro. E o traficante que vende drogas ou arma em bitcoin também não pratica lavagem de dinheiro se receber esses valores em carteira virtual em seu nome. Somente haverá lavagem se a transferência usar o anonimato ou usar terceiros. Então, eu entendo aqui, embora ele não fale expressamente, que se eu utilizar aquele sistema, acho que é peer-per-peer, que é você fazer uma transação em Bitcoin sem usar exchange, ou se você utilizar, e aqui tecnicamente eu ainda não, eu não sou a melhor pessoa para expor isso, mas me parece que existem alguns sistemas em que você usa exchange para entrar no mundo da criptomoeda, mas você tem alguns instrumentos internos em que você transfere isso para alguns fundos em que eles misturam todas as criptomoedas entre os seus usuários e depois as distribuem como se fossem bens fungíveis. Então, a utilização desses instrumentos, aí sim, poderia caracterizar a ocultação. Então, simples de usar a criptomoeda, não, por princípio, mas a forma de utilização, a depender do instrumento que você utilize, e isso é muito dinâmico, você tem várias formas, poderia ser caracterizada a ocultação se esse mecanismo levasse ao anonimato ou à separação daquele usuário original. Então, pelo menos é isso que ele diz no artigo dele, em que ele analisa uma série de possibilidades ali. Interessante você dizer isso, é um bom exemplo que está nesse artigo do que eu estava dizendo, do que me parece verdade. É verdade se o que o artigo diz é verdade se eu já tiver a situação anterior estabelecida. Ah, sim, como crime, sem dúvida, claro. Crime. Agora, se ele passar a dizer que não, eu estou cometendo crime de lavagem porque eu compro as drogas, que era o caso da Silk Road, o uso para suborno, eu não estou só aplicando para cometer o crime, aí não é, porque o crime não é antecedente. Há recursos de um crime antecedente. É isso. Eu estou praticando o crime. Claro que se eu vou fazer um pagamento, o criminoso ele usa geralmente dinheiro em espécie, dinheiro escondido. A última coisa que ele quer é que o dinheiro dele, que está envolvido na prática do crime, transite pelo sistema bancário, porque aí fica a prova do crime. Mas isso ainda não é lavagem. A lavagem vai acontecer quando ele tiver lucro com aquele crime e aplicar o lucro, ou tentar ocultar o lucro. Aí sim é que entram essas questões aí. E mesmo assim, aí, como diz o Pierre, se ele estiver fazendo uma aplicação normal, como ele aplicaria no mercado financeiro, só que ele aplicou sem fazer esforço especial para esconder, você precisaria provar alguma coisa ainda que ele está querendo ocultar. Porque especificando mais, o crime de lavagem, né, Pierre, é um crime doloso. Então, eu preciso ter ocultado, mas não é que eu ocultei por acaso, eu ocultei culposamente. Eu tenho que querer ter ocultado. Exato. Estava ali para ocultar.
Então, se eu só estava fazendo um investimento que eu achei que depois de eu ter traficado drogas, eu ia comprando aquela Bitcoin ganhar 10 vezes aquilo porque era um bom investimento, e o meu advogado apresentar provas disso, viu, Michael? Apresenta provas, porque eu estava conversando, recebi o conselho de investimento, a outra oportunidade era eu comprar ação da Petrobras, não existe o crime de lavagem. Uhum. É Então, isso. É o simples fato, até porque isso é rastreável de qualquer maneira, né? É. Princípio, né? É rastreado de qualquer maneira. É isso, é isso. Um complicador que eu estava pensando aqui é no caso de se entender a lavagem como crime permanente, né? Então, aí, o ato de vender a droga e receber em Bitcoin... Eu concordo. Se o Bitcoin for, embora tecnicamente, e a gente sabe que eu tenho uma posição contrária à caracterização da lavagem como crime permanente, mas se a gente partir da premissa do Supremo, isso seria desde que o Bitcoin fosse anônimo e não no nome daquela pessoa. É assim, estou pensando nessa hipótese e excluindo o elemento subjetivo, só tratando mais ou menos de como permanente. Aí sim, aí sim. O que torna essa discussão, né, cada vez mais complexa, né, porque no fundo é o que o Eduardo falou, a tipologia disso é muito extensa, então a gente precisa tentar extrair aqui algumas considerações gerais para tentar paudar um pouco o nosso raciocínio, mas não é fácil, porque a gente... a grande questão é as características da criptomoeda, é a pseudo, que nem dizem, a pseudo-anonimidade e a transnacionalidade. Agora, o que diabos significa isso? No fundo, é muito fácil a gente criar esses conceitos, mas aí a gente ouve o Eduardo falando, a gente vê que no fundo, antes de discutir esses princípios, essas características, a gente precisa entender conceitos básicos de o que é moeda, né, o que é divisa, né? A gente entendendo isso, a gente consegue caminhar, né? E aí vamos para a lavagem, o que é ocultação, o que é dissimulação, para depois a gente... Porque senão a gente fica falando um monte de termos e conceitos vazios aqui que não levam a nada em lugar nenhum. Então a gente precisa... Okay, o que é ser pseudo-anônimo? Significa que em algumas casas ele é anônima, em outros não. Então, vamos diferenciar. Onde ela for anônima, pode haver uma ocultação. Onde ela não for anônima, eu estou rastreando, não tem ocultação. Portanto, pode ser tudo menos lavagem de dinheiro. E aí a gente vai trabalhando. Mas é claro que a realidade aqui, esse é um campo que o choque de realidade vem em ondas aqui, e a gente vai tentando adequar o nosso pensamento a isso, né? E sempre lembrando que o fato da coisa acabar escondida não quer dizer que eu quisesse escondê-la. Sim. Né? Então, é que é objetiva também, exatamente. Pode faltar o dolo. Exatamente. O fato de eu ter escondido, por outro lado, mas aquilo ser parte do crime que vai gerar recursos, também não é lavagem, porque o crime tem que anteceder. Uhum. É isso. E a própria pseudo-anonimidade que o Pira acabou de citar, até pelo que eu entendi da exposição do professor Eduardo, 97% são feitos por exchange, então são rastreáveis, então a própria anonimidade da transação já cai um pouco por terra, assim, para quem fala só por alto, Bitcoin é anônimo, criminalizar, então já vê que não é bem assim. Mas tem um dado interessante aqui, eu quero ver aqui se eu acho, mas, peraí, tinha uma estatística, só para a gente caminhando aqui para encerrar, mas eu queria compartilhar com vocês. Enquanto você está procurando, só um comentário mais assim, porque a parte de vocês tem essa complicação que é diferente das áreas empresariais, que tem muito palpiteiro, né? A população ela vai se apaixonando por essa matéria, e aí ela tem coisas que todos têm que ser presos, e entra nessas coisas que são erradas. Não distingue direito uma figura da outra. O direito penal ele desperta isso nas pessoas, né? Esse deslumbramento em qualquer área do espectro político. A extrema esquerda, a extrema direita tem esse deslumbramento no direito penal, sempre para que os seus inimigos sejam os presos, claro. Aos inimigos a lei. Aos inimigos a lei. É penal, construída por mim, não é qualquer lei. Mas eu achei aqui, tem uma estatística da Chain Analysis, que agora, em 2020, expediu um Crypto Crime Report.
Eles identificaram, eu não sei qual a metodologia, tá? Mas esse é um relatório que rodou bastante. Identificou em 2019 $1,8 bilhões em bitcoins de origem criminosa transferidas para plataformas de compra e venda de ativos virtuais, exchanges, sendo que 50% delas, das criminosas, foram remetidas para duas das maiores, que é a Binance e a Huobi. Então, isso mostra, na verdade, eu acho interessante, porque a necessidade da gente trazer a exchange como pessoas obrigadas a ter políticas de know your client e, eventualmente, de comunicação para o COAF de operações suspeitas, assim como são uma série de outras entidades. O COAF, o Banco Central disse que não vai regular isso, até pelo menos a última vez que eu soube, porque, justamente como o Eduardo disse, entende que não é moeda, então, que não é parte dele. A Receita Federal tem aquela resolução 1888, que regulamenta, mas regulamenta só para fins de declaração de patrimônio, ou seja, como criptoativo é patrimônio, então ela regulamenta como que eu tenho que declarar isso no imposto e como é que existe que tem que declarar. A CVM tem dúvida ainda se é um valor mobiliário ou não é um valor mobiliário. Então, a gente tem uma espécie de um vazio regulatório. Alguns países estão criando legislações específicas, e essa é a regulamentação da União Europeia, de trazer essas exchanges, pelo menos, para dentro do setor de pessoas obrigadas, dos setores sensíveis, obrigadas a prestar informações a respeito de transações financeiras, o que não seria, evidentemente, estatizar as exchanges, mas obrigá-las a cooperar na fiscalização da lavagem de dinheiro. Agora, de que forma que isso é feito é algo que ainda não é uma questão simples e não pode ser feito de sopetão também, porque é um setor muito sensível, né? Então vamos ver como é que isso caminha. Fábio queria falar alguma coisa, parece? Por favor, fique à vontade, Fábio. Oi, Piero. Oi, Eduardo. Não, eu só coloquei o link de um episódio que foi bem interessante, eu até compartilhei com o Eduardo há um tempo, que é esse caso da Elliptic. Não sei se o pessoal acompanhou, mas teve uma invasão de hackers ao Twitter, e aí eles acessaram uma série de contas de personalidades, como Obama, por exemplo, e pediram, né, um sequestro em criptomoedas, ou disseram que eles estavam fazendo uma boa ação por conta do Covid, e conseguiram arrecadar uma boa quantidade de bitcoins. E aí, por meio desses serviços de rastreamento que são acoplados às exchanges, eles conseguiram, em menos de 3 dias, identificar as contas, né, as wallets onde estavam essas criptomoedas. Então, é mais um episódio que mostra que esse pseudo-anonimato tem sido cada vez mais restrito, e se a gente puder usar a tecnologia em benefício da rastreabilidade, a gente com certeza vai ter um meio digital mais rastreado no futuro. Exatamente, exatamente. Professor, diga. Só para finalizar, mas o que eu quis destacar e o que eu quis trazer, eu não sei se eu travei aí a câmera ou se travou só para mim. Está aparecendo. Mas o que eu quis destacar é justamente isso, até o Pedro destacou, 97% passa pela exchange. Mas o 3%, será que não seria uma forma de ocultação? Por que esse 3% deixou de passar? E aí uma ocultação, claro, que pode ser lícita, a pessoa simplesmente ocultou para o filho não gastar. Ou pode ser uma ocultação ilícita. A discussão era só essa, aproveitando a discussão do Bitcoin, era aproveitar esse conhecimento, se não pode ser uma forma de ocultação. Agora, se ela vai ser lícita ou não, aí, claro, a gente vai precisar voltar lá em toda a discussão das premissas da lavagem de dinheiro. Aí eu concordo com o senhor. Mas o ponto que eu queria era esse, era assim, será que não serve como uma modalidade de ocultar, dependendo da forma como a operação vai ser realizada? Assim, só para destacar que era isso que eu quis. E a resposta é sim, sem dúvida pode. Pode-se pensar numa hipótese. Vamos lá, tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu teria vários aqui para a gente ficar mais várias horas aqui, viu, Eduardo? Mas... Bom, podemos, Piero. Para mim é um prazer ficar mais. Como a gente está escrevendo o livro, eu vou deixar um pouco para a gente... Bom. Senão, mas... Fábio é o nosso coautor, inclusive, Fábio. Muito bem, Fábio. Mas, enfim, eu acho que
que, de qualquer maneira, Eduardo, quero te agradecer imensamente de novo você compartilhar com a gente esse teu conhecimento, super especializado e super relevante. É importante essa interdisciplinaridade para que a gente possa fazer o estudo, né? E essa foi uma oportunidade, acho que, fundamental para a gente fazer isso. Então, eu queria te agradecer imensamente de novo, agradecer aí o Fábio pela ponderação, agradecer a presença da Natasha, do Pedro, do Michael, e antes de passar a palavra aí do Eduardo para a sua despedida, mas eu queria agradecer também a todas e a todos pela atenção durante esse semestre. Hoje é a última aula, foi um semestre, no mínimo, peculiar, para dizer, né? A gente não pode se ver, eu estou vendo aqui várias letras, várias fotos, mas eu não conheço nenhum de vocês, a gente não teve oportunidade de se encontrar, né? Por mais que a gente ganhe em comodidade de fazer isso das nossas respectivas casas, a gente perde na interação, né, no olho no olho, na conversa. Eu acho que muitas vezes na aula os temas estão sendo suscitados e é muito mais fácil a participação, muito menos inibitória do que no meio virtual. Então, eu acho que a gente tem efetivamente uma perda, mas se Deus quiser, eu acho que no ano que vem, talvez não no primeiro semestre, mas no segundo nós já tenhamos aí uma vacina e já possamos nos encontrar novamente. O que será uma satisfação, Eduardo, e fica já prometido o jantar, tradicional jantar pós-aula. Tradicional jantar. Mas infelizmente nesse ano não conseguimos. E aí a gente fará isso no ano que vem, e aí a gente convida todo mundo desse ano para o jantar do ano que vem também, a gente junta todo mundo para aquele jantar de final de ano, tá? Então, vou passar a palavra aqui para o Eduardo para se despedir, mas eu, em meu nome, queria agradecer muito a atenção e a paciência de todos vocês, agradecer em especial Pedro e o Michael pela dedicação a transformar esse curso em algo minimamente viável, dada a nossa completa inaptidão para organizar, pelo menos nesse momento, um curso virtual. Acredito que no futuro continuaremos fazendo uma parte das aulas, pelo menos virtual, pelo menos na pós-graduação, até para evitar que alunos como o Michael, por exemplo, precisem vir lá de Minas Gerais para cá para fazer uma aula presencial. A gente não vai, evidentemente, não vai poder fazer todas dessa forma, mas uma ou outra eu acho que é perfeitamente possível. Então, agradecer todas, agradecer todos, e já passar a palavra para o Eduardo, para o seu até logo. Não vou falar aqui despedida, que é muito solene, mas um até logo, até o ano que vem. Também queria agradecer. Eu vou agora, em vez do jantar, vou tomar um iogurte, então, pensando aqui na aula de direito penal. Porque é segunda-feira, senão a gente já viria uísque, mas segunda-feira é muito cedo na semana para fazer isso. Agora, desejo, então, saúde para vocês, se cuidem, vamos nos ver no ano que vem, e obrigado pela oportunidade de estar aqui e discutir esse tema tão interessante, com perguntas tão estimulantes, que a gente sente o interesse, sai uma aula completamente diferente. Muito obrigado, e aliás, com um professor tão inspirado, não se esperaria nada diferente, né? Boa noite para todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado. O professor saiu, eu ia avisar para ele que amanhã é dia da justiça, que ele pode beber o uísque. Ah, dia da justiça. Tchau para vocês, viu? Obrigado. Prazer, professor. Muito obrigado aí pela aula. Até mais, professor. Tchau, tchau. Até mais. Boa noite, Marco. Boa noite, Pedro. O uísque liberado.